Olá, pessoal. Hoje a gente vai dar um passo importante na nossa série de reflexões sobre o amor, nessa campanha de 40 dias de amor. Eu espero que todo mundo esteja acompanhando bem. Então você vai encontrar aí nas nossas redes sociais, viu, João? E todos estão aqui, as informações de como fazer com que essa campanha produza significados expressivos na vida da gente. Então a gente tem uma proposta de leitura bíblica diária sobre o que a Bíblia diz sobre o amor. São 40 dias de leitura diária. A Kézia eu sei que faz, não faz? É a nossa seguidora atenta. Também tem a Rafaela, também está fazendo, ela tem mandado informações. Uma outra coisa que a gente está fazendo também é uma proposta de uma atividade prática durante a semana. Então a gente tem uma sugestão de um projeto de trabalho. Tanto que o projeto de trabalho desta semana é a gente fazer uma arrumação no nosso armário e encontrar aqueles produtos em bom estado que a gente não usa mais para abençoar a vida de outra pessoa. É uma boa hora para fazer isso, né? Então, minha sugestão de atividade para essa semana, além da leitura diária, é você fazer uma arrumada no seu guarda-roupa, na sua despensa, e ver aquilo que você não usa, que você não precisa, que você sente que ali é somente para o seu deleite, e abençoe alguém. É a palavra que a gente usa lá em casa. A gente não fala doar, eu vou dar, eu vou entregar, eu vou botar numa ONG, não. Abençoe alguém com aquilo que aquilo que tem abençoado a sua vida. Não é com o resto. Então você não vai fazer isso com o resto, com aquilo que está maltrapilho, que está desgastado. Vai lá, dá uma arrumadinha, passa aquela roupinha que está guardada, que você não usa mais, dá uma limpadinha no sapato que você não usa, não é? Separa aquela comida, aquele alimento que você sabe que pode comprar outro, está lá no seu armário, ou então aquele utensílio de cozinha. Tem tanta coisa que a gente tem em casa, né? Muita coisa que a gente tem em casa. Tem gente até que tem, assim, aqueles LPs antigos que não escuta mais, não tem? Olha, gente, tem gente que se você der de presente aquilo para alguém, vai abençoar a vida com aquilo que já abençoou a vida de vocês. Eu tinha os meus LPs antigos, eu doei tudo. Foi muito legal, porque a pessoa que ganhou se sentiu honrada em ouvir as músicas que me faziam bem. E isso pode ajudar alguém. Isso é um gesto de amor. Você abençoar a vida de alguém é uma forma prática de você demonstrar amor, porque foi isso que Jesus pediu aos seus discípulos. Bom, hoje nós vamos meditar num trecho que é considerado a obra máxima da literatura mundial sobre o amor. Não estou exagerando. É assim que ela é vista. É o elogio do amor, é o hino do amor mais entoado em todo o planeta. Qualquer pessoa no mundo, quando fala desse texto, sabe que é um texto que elogia, enaltece, eleva o amor a um nível extraordinário. Eu estou falando do capítulo 13 de 1 Coríntios. Nós vamos fazer uma imersão nesse texto daqui por diante. Vamos começar nesse domingo e vamos seguir nele até o final. Aliás, a ideia inicial da série de mensagens sobre o amor, ou a campanha de 40 dias de amor, era para a gente só ficar no capítulo 13. Mas eu precisava também me aprofundar com essa perspectiva que Jesus deixou sobre o amor, que é a perspectiva prática. Jesus não disse para a gente ter sentimentos de amor. Ele disse para a gente praticar o amor. Amar o próximo, amar o inimigo, amar as pessoas que nos fazem mal. Ele disse exatamente isso, fazer pelos outros aquilo que eu gostaria que fosse feito por mim. E é esse o amor que a gente quer exercitar. Porque a gente falar que você tem que amar,
Gente, isso aí esvaziou demais. A mensagem do amor, ela está esvaziada. O que a gente precisa hoje é de práticas efetivas e concretas de amor. Coisas que a gente diga, eu estou fazendo isso por você, porque eu amo a humanidade. Eu estou cuidando da natureza, porque eu amo o Deus que criou todas as coisas. Eu estou cuidando das pessoas mais vulneráveis, porque eu sei que Jesus faria isso e é Ele quem ama as pessoas mais vulneráveis. Amar porque é Ele quem ama. Se você olhar direitinho nas mensagens anteriores, que estão gravadas, estão aqui no nosso canal, né, no canal da nossa igreja, você vai ver que a gente veio trabalhando isso. Para quê? Para que hoje a gente pudesse estar aqui dizendo, olha só, tem um hino na Bíblia que é o maior elogio já feito ao amor pela humanidade. É a maior peça literária, é uma peça literária mesmo, ela é uma poesia, ela tem uma forma poética que não dá para a gente trazer do grego para o português, que ela foi escrita em grego. E o apóstolo Paulo foi realmente inspirado. Ele estava ali, se a gente pudesse dizer, estava possuído de alguma coisa muito boa para poder falar do jeito que ele falou. O Espírito de Deus conduziu aquela mente, aquela reflexão para que deixasse para a gente um extraordinário hino de elogio ao amor. Por isso, a nossa mensagem de hoje, nessa primeira reflexão, nós vamos dividir o capítulo 13 em 4 mensagens. Então, as próximas 4 mensagens serão relacionadas a esse capítulo. E o tema da mensagem de hoje é exatamente aquilo que os primeiros versículos apontam, que é sobre o amor em todas as esferas, o amor em todas as dimensões. Olha, eu tive dificuldade de escolher o tema dessa mensagem, porque o que eu quero dizer é exatamente o fato de que o amor é necessário em qualquer situação da vida. Mas como que você pode pensar nisso, Irene? Porque o apóstolo Paulo começa dizendo uma frase que ele repete 3 vezes. É essa frase que me chama a atenção. Ele diz, se não tiver amor, nada serei. Sem amor, nada feito. Sem amor, não temos existência. Sem amor, não existimos. Porque até o verbo ser, em grego, quer dizer existir. Ser é você estar inserido num contexto, numa realidade do mundo. E você não tem significado você estar no mundo se você não desenvolve práticas de amor no mundo em que você vive. Você não serve para nada. Essa é a ideia do apóstolo Paulo. Se você não é capaz de praticar o amor, eu não estou falando assim que eu não sou capaz de amar. Não, todos nós somos. Talvez o que está faltando para a gente é desenvolver práticas que demonstrem esse amor que Jesus espera que a gente tenha. Mas todos nós somos capazes de amar. O que nós precisamos aprender é colocar em prática esse amor. Mas se você não for capaz de fazer isso, eu posso dizer como o apóstolo Paulo, se você não for capaz de amor, você não é nada. Você não é nada. A primeira coisa que a gente precisa entender nessa expressão repetida, né? Ele fala 3 vezes. O primeiro versículo ele fala isso. O segundo versículo ele repete. O terceiro versículo ele continua falando. Se não for o amor, não adianta de nada. Por que ele diz isso? Bom, a primeira ideia que eu posso ter, então a gente está seguindo 1 Coríntios 13, de 1 a 3. Se você quiser abrir sua Bíblia, verificar no seu texto, é um texto bastante elucidativo sobre a importância do amor. Nós vamos explorar essas passagens aqui também, vamos ler essas passagens.
Mas a primeira coisa que o apóstolo Paulo quer mostrar para a gente é o fato de que o amor é o melhor caminho em qualquer circunstância que a gente possa vivenciar. Qualquer coisa que você vier a fazer, vou cuidar de cachorrinho. Se não for por amor, você não cuida de cachorrinho, não. Não é? Vou fazer dieta. Se não for com amor, você não faz, não. Vou acampar. Se não for com amor, não vai, não. Isso eu não vou. Não vai, você não vai fazer, não. O que mais, João? Vou torcer pelo Flamengo. Cuidar do marido. Não vai conseguir torcer pelo Flamengo. Ah, cuidar do marido? Se não for por amor. Essa expressão, o amor é o melhor caminho em qualquer circunstância, foi o que Paulo falou no finalzinho do capítulo 12. Ele disse assim: vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. É o caminho que é melhor em qualquer circunstância. Aconteça o que for. Tem problema na igreja. A solução qual é? O caminho do amor. Tem um problema em casa. A solução qual é? O caminho do amor. Temos um problema na sociedade. O caminho qual é? É o caminho do amor. Fora do amor não tem solução. Não tem jeito. Vamos sempre andar em torno do problema. O amor é tão importante que ele é reconhecido na Bíblia toda como a síntese de toda a lei de Deus. Está lá em Gálatas 5,14, você já encontra essa expressão. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Ele não está nem falando, o resumo da lei é amar a Deus sobre todas as coisas, que era o princípio da educação das crianças. Deuteronômio capítulo 6. Embora esse texto para o judeu fosse importante, o apóstolo Paulo lembra, esse mandamento só vai fazer sentido se você amar o seu próximo como a si mesmo. A essência da prática da lei, se você quiser ser uma pessoa que anda de acordo com a lei de Deus, ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo, ele ensina que o mandamento do amor é o cumprimento da lei. O amor é o cumprimento da lei, Romanos 13:10. Aí fica aqueles cristãos, querendo seguir aquelas regras de Levítico, de Êxodo, achando que aquilo é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, sabe o que é? É você amar. Se você não amar, mas fizer os sacrifícios, o sacrifício não serve para nada. Você precisa amar. O amor é o cumprimento da lei de Deus. E esse capítulo 13, ele é um capítulo que está, assim, estrategicamente colocado numa narrativa de Paulo sobre a natureza da igreja. A convivência com as pessoas, o papel da igreja de servir uns aos outros na vida de comunhão. Esse capítulo, então, ele se insere dentro de uma estrutura que o apóstolo Paulo está dizendo assim: esse amor é que faz sentido na igreja. E ele vai fazer isso traçando uma linha poética em que elogia o amor de uma forma extraordinária. Paulo escreveu o mais sublime de todos os elogios ao amor já produzidos pela humanidade. Eu escrevi aqui porque eu não tenho medo de falar isso. Então, os meus amigos exegetas que me ouvirem podem mandar seu recado. É, de fato, o maior elogio já escrito, conhecido como o hino do amor. E ele faz isso para poder chamar a atenção da igreja. Ele está se dirigindo a uma igreja, a igreja de Corinto.
que estava vivendo um problema de falta de amor. Havia problema de falta de amor, mas eles queriam substituir a falta de amor por religiosidade, por manifestações de poder, por expressões extraordinárias, que eles chamavam de dons espirituais. Então tinha aquele que expulsava demônio, tinha aquele irmãozinho que era profeta, tinha aquele irmãozinho que fazia milagres, tinha aqueles irmãozinhos e irmãzinhas que falavam em línguas estranhas, mas não tinha amor. Essa era a igreja. E se você olhar assim, o capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai falar desses dons espirituais. Olha, gente, não é para a gente viver assim, não. Cada um tem um papel importante na igreja. Nós precisamos de todos os dons, precisamos de todas as pessoas. E pula o 13, faz de conta que não tem o 13. Você vai direto para o 14. Ele continua falando de dons. Fala de dom da profecia, de dom de língua, como é que deve ser, a vida em harmonia. E no meio desses dois assuntos sobre dons, ele coloca o amor. Olha, agora eu vou colocar para vocês o que é melhor que dom espiritual. Ah, você quer falar em dom de línguas? É isso que você quer fazer? Eu vou te mostrar uma coisa melhor do que falar em línguas. Ah, você quer ser profeta? Eu vou te mostrar uma coisa que é melhor do que ser profeta. Por isso que ele faz isso de uma forma poética, sublime, elogiosa, uma exaltação a esse aspecto que é melhor do que qualquer dom espiritual. Havia na igreja uma discussão a respeito de qual seria o dom mais importante, que poderia ajudar os crentes de um modo geral. Ele disse, olha, eu vou mostrar qual é o dom mais importante. O dom mais importante é o amor. Então, Paulo fala que o amor é mais importante do que qualquer dom espiritual, exatamente pelo fato de que ele é o maior dom que um cristão pode possuir. Eu já ouvi falar de denominações que elegem líderes das comunidades se são capazes de falar em língua estranha. Esse não deveria ser o critério, porque esse não é o melhor dom. O melhor dom é o amor. Cada pastor, cada pastora, cada missionário, cada missionária que fosse nomeado para fazer alguma coisa na igreja, deveriam ser avaliados se são capazes de praticar o amor em qualquer circunstância. Porque esse que é o maior dom, o mais necessário, o mais útil para a vida da igreja. O Espírito Santo pode nos capacitar com muitos e maravilhosos dons. Todos nós. Deus pode nos usar de múltiplas maneiras, mas nada se compara àquilo que Deus pode fazer através de nós pelo amor. Nada se compara. Há uma palavra em grego que é utilizada para descrever o dom. A palavra é carismata. Carismata vem de carisma, que é graça. A caris, colocada em prática. Carismática é uma maneira de mostrar a graça de Jesus. Eu fiz um estudo sobre isso num livro que eu escrevi há algum tempo atrás. E o pessoal brincava comigo, porque eu escolhi como título do livro Amostras da Graça. Aí, sim, Irene, seu livro é amostra grátis. É amostra, porque é isso mesmo. A gente, na igreja, por amar, a gente acaba sendo uma amostra grátis do amor de Deus por todos nós. É isso que é o dom. O dom é essa capacidade que a gente tem de demonstrar que temos um Deus que nos ama maravilhosamente.
um Deus que nos acolhe, um Deus que nos aceita como somos, um Deus que está disposto a mudar a nossa vida, um Deus que está disposto a nos libertar e nos dar uma vida nova para a glória dele. Então, essa palavra carismata tem a ver com a expressão da graça na vida daquele que segue e serve a Jesus, que é a graça de Jesus, realizada na pessoa de Jesus, concretizada na minha vida. A finalidade dos dons espirituais seria a de manifestar a graça de Deus a quem precisa dela. Isso tem a ver com amor, o amor ao próximo. Porque quem carece da graça precisa ser amado. Quem carece da graça na sua vida precisa da nossa compaixão, precisa das expressões do amor que vem da gente. Isso implica amar o próximo, acolher o próximo, cuidar do próximo, servir ao próximo, sem preconceitos, sem discriminações. Precisamos ter coragem de pensar assim. Aquilo que é feito com amor faz toda a diferença na nossa prática como cristãos no mundo. Esse hino do amor começa então apresentando a importância do amor nas diversas áreas ligadas ao exercício da nossa fé. Essas práticas se referem a uma forma de amar que é encontrada apenas no Novo Testamento. Em nenhuma outra obra religiosa, literatura, você encontra na mesma natureza, que é representada pela palavra ágape, que é amor que vai ser praticado. Bom, a gente já ouviu falar que os gregos têm aquelas 4 palavrinhas. Sabe o que eram 4 palavrinhas? C.S. Lewis escreveu um livro sobre as 4 expressões do amor. O grego, ele tinha 4 palavras, ou tem ainda, né? Porque o grego ainda existe, né? Mas ele tem 4 palavras que falam sobre o amor. Deixa eu tentar apresentar para vocês quais são essas palavras. A primeira palavra é eros. E muita gente acha que eros é o amor romântico. Não tem nada a ver. É a nossa carência. Eros é desejo. É simplesmente isso. É aquilo que falta na tua vida. E você faz de tudo para tentar suprir e nunca encontra. Isso é que é o eros. Eros é carência. Eros é desejo. Todos nós temos isso naturalmente. A outra palavrinha é a palavra filo, que é a admiração. Lembra a amizade. Lembra a afeição que eu tenho por cada uma das pessoas que eu admiro. Eu admiro vocês porque eu tenho um amor por vocês. E esse amor nada mais é para os gregos do que filo. Tem a outra palavrinha que ela é pouco citada. Muitos estudiosos falam pouco desse amor, que é o amor serguei, o amor dos pais para os seus filhos. O que um pai e uma mãe é capaz de fazer pela vida dos seus filhos só se explica pelo amor que ela tem ou ele tem pelos seus filhos. E a última palavra é a palavra ágape, que é uma palavra típica do Novo Testamento. Ela é característica do Novo Testamento, que é esse tipo de amor, que como é que eu vou dizer, altruísta. É o amor que eu encontro, que eu não encontro em nenhum ser humano. Não acho nenhum ser humano com esse tipo de amor. Mas eu entendo que ele é a expressão do cuidado de Deus para a minha vida. Então, o amor ágape é o amor sublime e divino. É a essência de Deus na minha vida. Eu só consigo ter esse amor se eu estiver imbuído dessa presença divina em mim. É isso que me faz ser desprendido para o meu próximo, que não espera nada em troca, que é realmente aquele amor que se doa, que se entrega e que tem por objetivo trazer o bem para todas as pessoas. Tem muito cristão que
ainda não experimentou esse amor. A Bíblia antiga, ela traduzia essa palavra ágape não como amor, ela traduzia como caridade. As Bíblias antigas, nossos pais, nossos avós, né, tinha a palavra caridade no lugar dela. Porque ágape não é um sentimento. Ágape não é uma emoção. Ágape é uma prática. É uma ação. É aquilo que você faz para o bem do seu próximo sem esperar nada em troca. Bom, gente, aí vem aquela pergunta para a gente colocar em prática isso tudo, né? Como que eu faço para fazer a diferença nos lugares em que eu me encontro? Nos meus relacionamentos? Nas minhas áreas de atuação? Como que a gente faz? Bom, os 3 versículos iniciais do hino do amor traz algumas condições. Ele disse, se eu tiver isso e não tiver amor, nada. Se eu tiver aquilo e não tiver amor, não vale de nada. E a terceira vez, se eu tiver aquilo outro e não tiver amor, nada feito. Vamos ver que coisas são essas que podem fazer a diferença na nossa conduta atual, nosso comportamento, nas nossas relações. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo tenta mostrar para a gente que o amor é a melhor forma de você se comunicar com o outro. Você não precisa ter muitas palavras, você precisa ter gestos de amor. O amor é a linguagem mais importante, ela é universal. Qualquer cultura, qualquer lugar do mundo entende a linguagem do amor. Ela é necessária, ela faz falta em todos os lugares. As relações interpessoais, todas elas são marcadas pela linguagem. Eu me lembro de um filme que eu vi de 2 militares da Segunda Guerra Mundial, um norte-americano e um japonês. Eles eram pilotos naquelas batalhas que aconteciam no Oceano Pacífico. E o avião dos dois foram abatidos na batalha aérea, os 2 aviões foram abatidos, os 2 pilotos se salvaram, nadaram até uma ilha deserta. E os 2, o japonês e o americano, se encontram ali, naquele momento. E eles têm que existir, eles têm que construir uma vivência. E nessa construção começa então a haver uma afeição. O japonês não falava inglês e o americano não falava japonês. Eles não sabiam falar, não sabiam se comunicar, mas eles sabiam dizer um para o outro que eles precisavam um do outro para existirem. Querem que eu conte o spoiler do filme? Do final? Não, não vou falar não. Eu não vou falar que eles encontraram as ruínas do avião e lá dentro do avião tinha um exemplar da revista Life com as cenas horríveis da guerra que os americanos haviam feito com os japoneses. O japonês ficou com muita raiva e matou o americano. Eles se explodiram, houve uma explosão lá e acabou a história. Que triste, né? Contei o filme, né? Estraguei o prazer de vocês. Mas o filme é lindo, é uma obra de arte mesmo. Não me pergunte o nome do filme porque eu não me lembro, porque eu vi muitos anos atrás, há muitos anos mesmo, que eu vi esse filme, era inclusive preto e branco ainda. As relações interpessoais, elas são marcadas pela linguagem. E essa linguagem não precisa ser verbal, elas são gestuais, elas são expressivas e elas nos identificam, esse modo dos nossos gestos, das nossas feições, falarem, dizem de quem nós somos, falam de quais são as intenções do coração, mostram como que essas interações entre pessoas não se limitam a um falatório,
Há uma declaração verbal. Solange fica me perguntando, você ainda me ama, Irene? Ainda não mudei de ideia. Quando eu mudar, eu te aviso. Sabe que isso não acontece, não é dito assim de uma maneira tranquila, mas eu gosto de brincar com isso. Paulo compara essa falação sem amor, sem expressão do coração, ao som de sinos e de metais que se chocam. O que é essa falação? É um badalar, é um som único que não se altera. Nenhum exercício de oratória, ou mesmo o dom de línguas estranhas, podem substituir o amor. Ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos. Se você não tiver amor, não significa nada. O segundo aspecto prático dessa relação, né, tem a ver com as necessidades pessoais. Porque todos nós precisamos de ajuda, todos nós precisamos de cuidado. O amor, dentro dessas nossas necessidades, é a maior de todas. É claro que uma pessoa com fome precisa de alimento. Uma pessoa que está em situação vulnerável, ela precisa de solução material. Mas a maior necessidade humana é a do amor. O amor é mais necessário do que qualquer ação, mesmo espiritual que seja. É maior do que os dons espirituais. Eu entendo que uma espiritualidade sem amor não passa de fanatismo. Estava falando sobre isso, né? Espiritualidade sem amor não passa de fanatismo. O amor é mais importante de qualquer expressão religiosa ou devocional. É mais importante que profecias. É mais importante que conhecimento bíblico. É mais importante que ritualismos. É mais importante do que experiências sobrenaturais. Aliás, a palavra sobrenatural tem enchido a boca de muitos cristãos sem saber do que se trata. Eu tinha uma ideia diferente de sobrenatural. Sobrenatural era uma palavra ligada às ações fantasmagóricas. Assombração, né? Tinha até um programa de rádio, quando eu era garoto, né, chamado Eu Acredito no Sobrenatural. Aí vinha aquelas histórias do Conde Drácula, né, mula sem cabeça, lobisomem, fantasma, a loura do viaduto e assim por diante. Então, tinha essas histórias. Tinha no seu tempo? Isso era sobrenatural. Hoje, sobrenatural virou o poder de Deus. O poder de Deus não é sobrenatural. Porque Deus não é sobrenatural. Deus é o Deus que nos ama do jeito que somos. Ele não trai a sua natureza. Deus não ultrapassa aquilo que é da sua natureza. Deus é o que é. Esse é o nome dele. Não é assim? Eu sou o que sou. Jeová, ou Yahvé. Que quer dizer, eu sou o que sou, em hebraico. Os exercícios de dons espirituais que eram valorizados pela igreja, como profecia, ciência de fé, línguas estranhas, nenhuma dessas expressões poderiam substituir a falta do amor. Ele diz, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, sem amor, não sou nada. Sem amor você não é nada. Paulo vai dizer no capítulo 14, é melhor você falar 5 palavras na sua própria língua, mas que todo mundo entenda, do que falar milhares que ninguém conhece.
A última coisa que eu quero destacar, que ele chama a atenção no versículo 3, é que o amor é o maior dos sacrifícios pessoais. O que você é capaz de fazer pelo bem do seu próximo? Muita gente coloca a ação social, né? A caridade, dar esmolas, fazer campanhas. Inclusive eu conheci uma pessoa que foi assassinada no centro do Rio de Janeiro. Coisa horrível. Ele sentiu-se impactado com a quantidade de pessoas moradoras de rua no centro do Rio de Janeiro. E disse, eu posso fazer alguma coisa para mudar, eu tenho boa condição financeira. E ele então começou a, no carro dele, levar marmitas para as pessoas moradoras de rua. Só que, não sei se alguém já tentou fazer isso sozinho, né? É algo impossível de ser feito sozinho. E à medida que ele foi servindo, ele começou a perceber que por mais que ele fizesse, não era suficiente. Até que os próprios moradores de rua começaram a desenvolver uma ganância por causa daquele atendimento. Descobriram onde ele trabalhava, invadiram o seu escritório e o assassinaram. O que é que você é capaz de fazer por amor? Não quero desestimular a ninguém de fazer caridade dessa maneira, mas não tem como a gente fazer caridade por conta própria. Ação social sem amor não passa de filantropia. Se você ama as pessoas que carecem da sua ajuda, se organize, se junte com quem faz direitinho e ajude essas pessoas a ajudarem. E nesse versículo, então, que é o versículo 3, Paulo fala de atos de caridade que são expressivos. Ele fala, por exemplo, de entregar todos os bens aos pobres. Você seria capaz disso? Abrir mão de tudo que você tem para entregar para os pobres? Não seria suficiente. Ele fala de atos de autoflagelação, fazer sacrifícios pessoais, como, por exemplo, entregar o corpo para ser queimado. Você já viu alguém fazer isso? Não, eu vou morrer por esse ideal. E ele mostra que sacrifícios, poder financeiro, ações caridosas não são capazes de substituir o que o amor é capaz de fazer nos corações das pessoas. Ele diz, ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, não vale de nada. Para a gente concluir essa reflexão, eu queria deixar aqui bem claro para a gente entender isso. O amor é a maior habilidade que um cristão pode desenvolver. É a maior atividade prática. É o maior ministério. O ministério do amor. Você vê cristão com tanto ministério, né? Mas o amor é a maior ação. E o mais importante, toda a pregação do Evangelho, toda a ação missionária, todo o esforço da igreja em alcançar almas para o reino de Deus, não são substitutos para aquilo que o cristão pode fazer por amor. Nenhum ministério pastoral pode substituir o que o amor pode fazer pela vida das pessoas. Eu queria encerrar essa palavra dizendo que o amor, além de ser a nossa habilidade básica, ela é a essência da nossa fé cristã. Se nós, como cristãos, não formos identificados no mundo como pessoas que amam,
Pessoas que praticam o amor, de nada adianta ser igreja no mundo. É o nosso desafio. Eu queria deixar um versículo para a gente pensar. Colossenses capítulo 3, verso 14, que diz assim: e acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. O amor corrige qualquer problema. O amor encobre, isso é a Bíblia que diz, tá, gente? O amor encobre qualquer pecado. O amor é capaz de fazer um milagre na vida da humanidade. Depois da gente falar sobre esse hino maravilhoso, né, que começa dizendo o quanto o amor é importante, eu queria convidar a gente para a gente orar ao Senhor e dizer para Deus que eu preciso experimentar isso. Essa é uma guinada que eu tenho que fazer na minha vida. Eu tenho que começar a olhar para a vida de espiritualidade, a minha religiosidade, a minha condição, seja na minha casa, no meu trabalho, na sociedade onde eu estou inserido, qualquer coisa que eu faça, eu preciso entender que eu só vou fazer diferença se eu amar. Não é pelo tanto que eu prego, não é por qualquer outra coisa que eu faça, mas é em primeiro lugar porque eu sou capaz de amar as pessoas como elas são. E eu queria convidar a gente para pedir isso. É difícil, gente, não é fácil não. Eu não estou colocando diante de vocês, diante de mim, uma coisa simples de ser resolvida. Paulo, quando fala sobre essa importância do amor, está dizendo, gente, é complicado. Porque tem coisas que fazem falta na igreja. Mas o que faz mais falta é pessoas que amam. Olha, pode mandar todo mundo embora. Se não amar, pode mandar todos os ministros, toda a equipe de louvor embora. Não, faz não. Faz não. Pode, porque se essa equipe de louvor não for capaz de amar, não serve para nada. Pode mandar todos os diáconos embora, que se eles não forem capazes de amar, aí ele diz, não, gente, vamos com calma, porque a gente precisa, em primeiro lugar, amar. Depois a gente vê o resto. É difícil, muito difícil. Lembro de um corinho que eu aprendi que minha mãe gostava muito de cantar. A melhor oração é amar, dizia o corinho. Se você não sabe amar, você precisa orar. A melhor oração é amar. Era só isso. Lembram? Ó, isso é velho, hein? Se você lembrar, eu vou dizer que você tem mais de 50 anos. Tem, né? A melhor oração é amar. Se você não sabe amar, você precisa orar. A melhor oração é amar. Então vamos orar. Vamos orar para que Deus nos ensine a amar. Vamos fazer isso? Feche os olhos, fale com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade de estarmos juntos, por essa palavra que nos desafia a praticarmos o amor entre nós, como marca de nossa espiritualidade, como marca de nossas ações no mundo, como cristãos e cristãs. Senhor, acima daquilo que a gente acredita, que a gente defende, que a gente professa, que acima disso tudo esteja o amor como nossa prioridade. Que a gente possa aprender a amar, a fazer qualquer coisa na nossa vida para que o amor seja sempre a nossa primeira opção. Amar seja sempre a nossa primeira escolha. Amar seja sempre a nossa primeira atitude. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos capacite, nos encha de poder e graça do Teu Espírito, para que a gente seja pessoas, uma comunidade,
um grupo de pessoas que são capazes de amar. Amar porque é o Senhor que nos capacita. Amar não porque somos bons, não porque somos especializados nisso, mas porque dependemos do teu amor. E acreditamos perfeitamente que é através da nossa vida que o teu amor se concretiza no mundo. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu vou deixar aqui a nossa orientação para que a gente possa fazer as leituras durante a semana, não é? Fazer aquela atividade prática que está sugerida. As atividades estão descritas. Você que está no YouTube, tá lá na descrição do vídeo, não é? Você pode dar uma olhadinha lá e está lá tudo escritinho. Vai estar também no nosso grupo de WhatsApp, já está inclusive, para a gente colocar em prática. E no domingo que vem, nós teremos nossa atividade virtual. Nosso culto será virtual, a mensagem será gravada e transmitida às 18h30. Voltamos a nos reunir no dia 7 de dezembro, que vai ser a nossa próxima atividade presencial. Se você deseja conhecer a gente, é só mandar uma mensagem que a gente vai entrar em contato para combinar uma maneira da gente estar junto. Deus o abençoe, Deus a abençoe, um bom restinho de domingo na presença do Senhor. Nós que estamos aqui vamos continuar louvando ao Senhor. Nosso grupo de louvor vai escolher um hino, vai? Vai, né? Um hino não, um cântico para a gente louvar o Senhor.